Então, Flávia, vamos sacolejar. Por que economia? Por quê? Porque na especialização de jornalismo, economia. A minha foi um acidente, assim, quer dizer, um pequeno acidente de percurso, digamos. Eu fiz provas, né? Eu fui criada no subúrbio de Irajá, no Rio. E lá pelo final do antigo primeiro grau, né? Eu já tenho idade suficiente para ter estudado o primeiro e segundo grau. A gente fazia umas provas para colégios federais e até estaduais também, né? Não tinha vaga para todo mundo. E eu fiz várias provas, Pedro II, Escola Técnica Federal de Química, Cefet, passei para a ENSE, Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. Era uma escola, ainda existe hoje como escola mantida pelo IBGE, mas hoje graduação, mestrado. Lá no meado dos anos 80, quando eu entrei no segundo grau, então, profissionalizante, havia o ensino médio na ENSE e o curso que eu fiz foi um segundo grau técnico profissionalizante em estatística. Não era um prodígio não em matemática, mas aquele curso, aqueles 3 anos intensivos de matemática, me deu uma intimidade com interpretar números, ler números, produzir informação a partir de números. Quando eu entrei no jornalismo, isso virou uma vantagem competitiva, porque quem vai para humanas detesta matemática, detesta ciências, detesta tudo. E já na faculdade eu comecei a fazer várias coisas que estavam relacionadas a números. Pesquisas, enquetes, aí eu produzia gráfico, não tinha computador, né, desse jeito que tem hoje. E no fim da faculdade eu fui convidada para cobrir férias no Jornal do Comércio. Até por conta dessa pequena intimidade, que não tinha absolutamente nada a ver com economia, tinha a ver com matemática, tinha a ver com estatística, mas entrei, cobri férias 1 mês, 2 meses, 3, 4, acho que lá pelo 5º mês alguém saiu e era um mercado mais efervescente, né, no Rio de Janeiro, mercado jornalístico, e eu acabei sendo efetivada. Fiquei no Jornal do Comércio por 2 anos, até ser convidada para ir para o Globo, como repórter bem chulé, bem da base, mas já na editoria de economia. E nunca mais saí do jornalismo econômico, passando pelas várias áreas do que a gente convencionou chamar de jornalismo econômico, porque você tem o varejo, né? Você tem o noticiário de negócios, que são as empresas, etc. Você tem as finanças, mercado financeiro, bancos, etc. Tem a macroeconomia, os indicadores de inflação, de PIB. E a minha ênfase sempre foi, aí eu acho que tem a ver com a origem, né? A socioeconomia, que era um pouco destrinchar indicadores socioeconômicos, pobreza, desigualdade, desenvolvimento humano, essas dimensões, né, em que o humano e as informações numéricas, as pesquisas estatísticas se encontram. Então, eu tenho, né, uma trajetória profissional muito relacionada à cobertura macroeconômica, de negócios, mas também de indicadores sociais. E aí é essa veia que me faz transitar, por exemplo, pelo movimento social, pelas agendas do feminismo, da desigualdade racial, da questão das comunidades populares. Né? Dos empreendimentos dentro dessas áreas. Exatamente, né? Exatamente. Acho que aí nesse sentido a minha formação, embora seja na origem de economia, ela se amplia um pouco porque eu não me isolei no extrato mais impessoal da cobertura econômica, que são os grandes números, né? Eu transito aqui pela microeconomia também, que é o lado humano, né? Onde eu acho que talvez seja o seu diferencial, que você consegue desmistificar os termos, os conceitos econômicos e a gente consegue entender, né? Commodities para mim era um palavrão. Eu aprendi contigo do que se trata. Por que existe essa distinção, essa lacuna entre economia e para nós, povo brasileiro, que cada vez mais somos empreendedores? Eu acho interessante isso, porque de fato o jornalismo econômico se estruturou numa linguagem, num modelo de comunicação muito hermético, né? Era quase um conselho de sábios que dominavam aquele dialeto, e tem mesmo termos técnicos, conceitos em alguma medida sofisticados, mas meu desafio, aí eu acho que tem tudo a ver com origem, vou falar de novo disso, né? De uma
mulher negra à época, então uma jovem negra, criada na periferia, que foi, em alguma medida, se dando conta de fazer parte, né? De ser um exemplo vivo de determinadas aberrações, até estatísticas, né? Uma jovem negra na universidade, criada pela mãe. Então aí, quando você começa a ler e a dominar os conceitos, você fala, eu sou fruto dessa família de mulher sem cônjuge e com filho, mulher que trabalha de baixa qualificação e de baixa renda, mas que mantém o filho na escola, a jovem negra que conseguiu entrar na universidade e que está batalhando no mercado de trabalho, a jovem negra que se casou, foi mãe, se separou e virou uma chefe de família também, nos moldes do que eram do que viveu a minha mãe, em alguma medida, não com a mesma dose de sofrimento ou de solidão, mas ao perceber determinadas coincidências, né, entre esses números, entre a frieza dos números macro, né, e a minha história pessoal, eu acho que isso em alguma medida me empurrou para ser uma tradutora, né, para tentar explicar, e eu fico muito feliz quando eu consigo, para a sociedade brasileira, para as pessoas comuns, para as famílias, para os chefes de famílias, para os trabalhadores, o que essa dimensão numérica fria e impessoal, ela impacta e afeta a vida particular de cada um de nós, né? Porque a economia, ela tá diariamente na nossa vida. Estar desempregado, né? O desemprego é um fenômeno econômico. E a ocupação também. Né? Estar empregado, com carteira assinada, sem carteira assinada, ou ser empreendedor, são dimensões, conceitos econômicos com os quais você está lidando diariamente e muitas vezes não se dá conta de que isso é tão parte da sua vida. O preço da água de coco, do supermercado, isso é inflação, ter ou não emprego, ter ou não aumento de salário, tem a ver com atividade econômica, tem a ver com negociações entre patrões e empregados, com legislação, com regulação de trabalho. Então, meu desafio sempre foi e continua sendo trazer, em alguma medida, dar elementos de compreensão para o brasileiro comum, como eu sou, fui e sou, tomar decisões ou compreender melhor o sentido da sua vida em sociedade. Embora uma questão esteja associada à outra, mas existe um descompasso entre o supermercado e o mercado financeiro, quando a gente escuta um conceito mais catastrófico de um economista e vai para o supermercado, as pessoas estão consumindo. Que descompasso é esse? Olha, eu acho que a gente tem que diferenciar um pouquinho a dimensão das expectativas de agentes econômicos que antecipam tendências, né, do que a gente chama de economia real, né? Então, assim, o mercado financeiro, ele tem uma dimensão muito importante no financiamento, por exemplo, da atividade produtiva. Os bancos emprestam dinheiro a empresas, a consumidores e viabilizam, fazem a roda da economia girar. Isso é uma coisa. Tem o movimento, por exemplo, do comércio exterior, que são as negociações com moedas para exportação, para importação, para viagens internacionais, tudo mais. Você tem as bolsas, né, as bolsas de valores, que são mecanismos de origem, de captação de dinheiro, de investidores, para financiar, estabelecer ou expandir empreendimentos, indústrias, grandes indústrias, mineradoras, empresas de petróleo, etc, etc, etc. E que, para dar liquidez a esses... Eu comprei um pedaço, digamos, de um banco. Eu não posso vender de volta para o dono do banco no dia seguinte. Então você tem essa estrutura que é o mercado financeiro, em que vários sócios ficam trocando, né, fazendo aquelas ações, simbolicamente, trocarem de mãos e gerando negócios de acordo com a expectativa, com os resultados que uma ou outra empresa vão dar, ou que uma determinada economia, um país, uma conjuntura mundial vai influenciar nesse negócio, nesse ambiente de negócio. Outra coisa é o que você chamou de mercado, supermercado, a economia real. Aí eu acho que tem uma dimensão de hoje a gente enxergar uma grande esquizofrenia
nesses dois movimentos, quer dizer, quando você fala, o mercado financeiro diz que é uma aguda recessão, e né? Não é só as expectativas vão numa direção muito mais pessimista e talvez distante da vida real de muitos, mas isso tem a ver também com uma mudança de padrão de consumo e de patamar de consumo que o Brasil experimentou nos últimos anos. Quer dizer, a gente tem uma memória de um país... eu tenho 46 anos, então eu tenho uma memória viva de um país muito hostil aos seus filhos, né? Eu fui criada, como eu falei, né, no subúrbio do Rio, em Irajá, num tempo em que faltava feijão. Havia desabastecimento de alimentos. Tinha que estocar. As mães, né, elas iam para a fila do feijão, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, para conseguir comprar 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Não havia vaga nas escolas, né? Depois a gente passou por um ciclo de hiperinflação, em que o dinheiro valia nada, né? A gente chegou a ter inflação de 80% ao mês. Na sequência veio a estabilização e algumas políticas de valorização do salário mínimo, de inclusão social, de programas de transferência de renda, de recuperação do emprego e principalmente do emprego formal, que dá muita segurança, dá muito horizonte de você poder se endividar, porque você sabe que vai ter salário no mês que vem, de negociações salariais privadas também muito bem sucedidas. Isso criou um colchão na economia brasileira e na percepção de bem-estar da população que não foi trivial, né? Se você imaginar que a gente cresceu só no ano 2000, por exemplo, 7,5%. Hoje a gente vê um refluxo desse movimento. Agora, percebe que emagrecer depois que a gente engordou um bocado é menos penoso do que continuar emagrecendo quando você já está magro, né? Então, assim, a gente tinha níveis de pobreza, de desigualdade, de distribuição de renda muito mais dramáticos no passado. Nesse sentido, qualquer solavanco econômico, até menos intenso do que a gente está vivendo agora no lado macro, ele produzia mais danos, mais dor, mais emagrecimento, mais miséria, mais dificuldades na rotina familiar, na economia real e, portanto, nas vendas dos supermercados, do que produzem hoje, porque a gente ainda tem um pouquinho de gordura para dizer, não vou comprar aquela marca X, mas vou comprar Y, né? Não vou comprar alcatra, mas vou comprar patinho, frango, ovo, salsicha, né? Você vai fazendo um downgrade, de compra, mas você ainda tem um poder de consumo. Mas o que os termômetros aqui em cima estão dizendo é o seguinte, olha, isso aqui está se esgotando, isso aqui está perdendo fôlego. As duas coisas, em alguma medida, se complementam, né? E eu acho que o que há de cruel nessa esquizofrenia, eu acho que foi essa palavra que você usou, é uma tentativa de alguns agentes financeiros de impor um modelo econômico com base nessa percepção de que está tudo errado e até desacreditar determinados ganhos, né? Falar que não é relevante, por exemplo, essa gordura de bem-estar social que a gente experimentou. Até porque comparando com os índices de outros países, né, em relação ao desemprego, consumo, a gente ainda tem uma gordura... a gente ainda não está tão ruim. Veja que hoje, quando a gente fala assim, a economia espanhola, por exemplo, que está em recuperação. Está em recuperação, mas o desemprego ainda é altíssimo, né? De 2 dias. É que assim, agora, que a gente piorou de um desemprego de 5 para 8, a gente piorou. E isso é uma piora. Mas nós já tivemos o desemprego de 12. Então, essa percepção, a gente já teve uma inflação de 80% ao mês. A gente está com uma inflação de 10% ao ano, caindo para 7, 8, é ruim, né? Do ponto de vista de corrosão do salário, do poder de compra, mas ainda está muito longe daquele sentimento absolutamente arrasador, né, que nós experimentamos no passado. Agora, está certo se insurgir contra essa percepção de piora
porque a gente não pode correr o risco de retroceder tanto. Claro. Então você tem que começar a gritar logo, reclamar logo. Para mover e resolver toda a questão. Para sinalizar para quem conduz política pública que, olha, eu não estou feliz com isso não e eu quero meu bem-estar de volta.